Em 1950, o mundo ainda respirava o pó do pós-guerra. As famílias se reconstruíam em torno de ideais claros: trabalho, união e fé. A dignidade era uma virtude cotidiana, e a vergonha, um limite que moldava o caráter. 70 anos depois, vivemos em uma civilização que trocou o suor pela exibição e o silêncio pela performance. Tudo se tornou espetáculo, e até a dor precisa ser publicada para existir. A geração Z nasceu em meio à abundância digital. Nunca houve tanto conforto, informação e liberdade, e ainda assim, nunca fomos tão frágeis. O filósofo Byung-Chul Han descreve nosso tempo como a sociedade do cansaço, um mundo onde a liberdade virou autoexploração e o excesso de estímulos transformou o humano em máquina de exibir emoções. Já Nietzsche, no século XIX, havia previsto esse vazio ao declarar: Deus está morto. Não era apenas uma frase provocadora, mas um aviso. Quando se perde o eixo moral e o sentido de transcendência, o homem passa a adorar a si mesmo, e sua própria imagem se torna o novo altar. Hoje, vivemos a era da superexposição, onde o valor não está mais em quem somos, mas em quantos nos veem. E, no entanto, quanto mais nos mostramos, menos nos reconhecemos. A psicanálise explica esse paradoxo. Freud dizia que a civilização exige renúncia, que o indivíduo só amadurece quando aprende a lidar com a frustração. Mas nossa cultura rejeita o limite. Vivemos como se o prazer fosse um direito e a dor uma falha moral. Nessa inversão silenciosa, a busca por sentido foi substituída pela busca por distração. Não é um colapso ruidoso, é um colapso invisível, um esvaziamento que não destrói de fora para dentro, mas corrói o interior de cada um. Nunca se falou tanto sobre liberdade, mas nunca fomos tão prisioneiros das próprias vontades. E enquanto as telas multiplicam vozes, a escuta desaparece. O que resta é uma geração que tenta existir entre pixels, acreditando que presença é sinônimo de visibilidade. E é aqui que nossa história começa, no ponto em que o progresso se confunde com perda, e o brilho das telas oculta uma escuridão crescente. A história de uma geração que tem tudo, exceto o sentido. Nos anos 1950, a família era o centro da vida social, não apenas um agrupamento de pessoas, mas uma estrutura moral que ensinava o valor do esforço, do respeito e da palavra dada. O lar era o espaço onde se aprendia a lidar com o outro, onde o amor se misturava à autoridade, e a disciplina se tornava a escola de caráter. O pai representava o limite e o exemplo, a mãe, o equilíbrio e a ternura. O resultado era uma geração que, mesmo diante da escassez, encontrava força na união. Hoje esse alicerce se fragmentou. As casas continuam existindo, mas os vínculos perderam profundidade. O psicanalista Sigmund Freud descrevia a família como o primeiro campo de formação do superego, a instância moral que ensina o que é certo e errado. Quando essa estrutura se dissolve, o indivíduo cresce sem um centro de gravidade. Ele se torna refém do olhar externo, busca no outro o reconhecimento que antes vinha da convivência e do afeto. É por isso que tantos jovens constroem sua identidade diante de câmeras, como se o reflexo digital pudesse substituir o espelho do lar. O filósofo Zygmunt Bauman chamou isso de modernidade líquida. Nada é sólido, tudo escorre entre os dedos. O amor se tornou consumo. As relações duram enquanto geram prazer. O pertencimento deixou de ser um compromisso e passou a ser uma escolha temporária. Os laços se desfazem na mesma velocidade com que são criados. E o que sobra é a solidão, um tipo novo de isolamento, que não é físico, mas emocional. A geração anterior acreditava na permanência, esta, na liberdade sem forma, mas liberdade sem limite é desorientação. O que antes era o espaço da escuta, hoje é substituído pela notificação. As conversas viraram trocas rápidas, e a intimidade foi reduzida a imagens. A psicanálise moderna aponta que essa ausência de vínculos sólidos gera uma sensação constante de falta, um vazio que nenhuma conexão virtual é capaz de preencher. O que era um lar virou cenário, o que era pertencimento virou busca. E assim, enquanto a tecnologia conecta bilhões de pessoas, o sentimento de isolamento cresce em silêncio. A família, antes fundação da identidade, tornou-se uma lembrança distante, e uma sociedade que perde seu núcleo afetivo não apenas muda seus costumes, ela perde sua alma. Houve um tempo em que o trabalho não era apenas meio de sobrevivência,
mais expressão de valor. Nos anos 1950, o esforço era sinônimo de honra. O homem que chegava em casa com as mãos marcadas pela labuta sentia orgulho do próprio suor. A mulher que costurava, ensinava ou cuidava, carregava em si a nobreza de quem sustentava o mundo em silêncio. O trabalho era rito e virtude, representava a ponte entre o dever e o propósito. Com o avanço das décadas, o sentido se perdeu. O que antes era símbolo de dignidade se tornou fardo a ser evitado. O filósofo Hannah Arendt advertiu que, ao transformar o labor em mera função utilitária, a sociedade moderna rompeu o elo entre o fazer e o significado. O trabalho, que antes era uma forma de construir o mundo e a si mesmo, foi reduzido a tarefa repetitiva, ou pior, a obstáculo para o prazer. Em vez de ver o esforço como caminho para a liberdade, a nova geração o vê como prisão. Na psicanálise, Jacques Lacan chamou essa substituição de lógica do gozo. A busca constante por prazer imediato substitui a satisfação duradoura que nasce da conquista. Trabalhar passou a ser algo que deve gerar prazer constante, e quando isso não acontece, a frustração se instala. O sujeito não suporta o tédio, o atraso ou o sacrifício. Tudo precisa ser rápido, recompensador e visível. Assim nasce o culto aos atalhos, aos ganhos fáceis, à fama instantânea. Enquanto o operário dos anos 1950 construía fábricas, cidades e famílias, o jovem de hoje constrói imagens. As ferramentas mudaram, mas o vazio aumentou. O trabalho, esvaziado de propósito, deixou de oferecer identidade. Muitos não se veem mais como parte de algo maior, apenas como peças substituíveis em uma engrenagem volátil. E nesse processo, o cansaço existencial se espalha. Byung-Chul Han observa que vivemos na sociedade do desempenho, onde cada indivíduo é ao mesmo tempo patrão e escravo de si mesmo. A dignidade se dissolveu na pressa. O esforço perdeu lugar para a performance. Mas um fato permanece imutável. Não há plenitude sem disciplina, nem liberdade sem dever. Quando o trabalho deixa de ser virtude, a alma perde direção. A geração que tenta escapar do esforço acaba se tornando prisioneira da própria inércia. O corpo descansa, mas o espírito se cansa, e ao fugir do suor, perdemos aquilo que nos tornava humanos, a capacidade de transformar o mundo e de sermos transformados por ele. Na década de 1950, o conhecimento era um privilégio. Cada livro representava uma janela aberta para o mundo, e estudar era um ato de ascensão. As famílias faziam sacrifícios para que um filho completasse os estudos. Havia um senso de reverência diante da escola e do professor, porque se entendia que o saber libertava. A cultura não era entretenimento, mas alimento da alma. O rádio, o cinema e os jornais não serviam apenas para distrair, mas para formar opinião, estimular o pensamento e fortalecer o senso coletivo. Com o tempo, a abundância de informação transformou-se em ruído. Nunca se teve tanto acesso ao conhecimento e, paradoxalmente, nunca se refletiu tão pouco. A leitura cedeu espaço ao consumo instantâneo. O filósofo Ortega y Gasset já alertava que a massa, ao receber o saber sem o esforço da compreensão, perde o senso de profundidade. Hoje, um vídeo de 30 segundos vale mais que um livro. O saber foi reduzido a fragmentos. A cultura, a espetáculo. A psicanálise interpreta esse fenômeno como uma regressão. O sujeito contemporâneo, cercado por estímulos, recusa o esforço da concentração, busca gratificação imediata, como uma criança que não suporta o silêncio. Lacan dizia que o desejo humano é marcado pela falta, e que é essa ausência que move o aprendizado. Mas a geração atual tenta eliminar a falta com distrações constantes. O resultado é uma mente saturada de dados, porém pobre de sentido. A escola, que antes competia apenas com a rua e o lar, hoje enfrenta inimigos mais poderosos. Os algoritmos. Eles moldam o que pensamos, o que sentimos e até o que acreditamos ser nossas próprias opiniões. O professor perdeu lugar para o influenciador. O debate foi trocado pelo comentário. A reflexão deu lugar à reação. E assim, a educação deixou de formar indivíduos para começar a fabricar consumidores. O filósofo Pascal escreveu que toda a infelicidade do homem vem de sua incapacidade de ficar em silêncio em um quarto. A frase nunca foi tão atual. A nova cultura do excesso ensina a fugir de si mesmo. Aprendemos a ver tudo,
menos a nós. A informação, que deveria libertar, passou a distrair, e o conhecimento, sem a disciplina da reflexão, se tornou apenas mais uma mercadoria. Assim, caminhamos em meio a um paradoxo, uma geração conectada a tudo, mas desconectada de si mesma. Nos anos 1950, a vergonha era uma força moral, não no sentido de repressão, mas de consciência. Ela lembrava o indivíduo de que seus atos tinham consequência e de que a reputação era um bem tão valioso quanto o pão sobre a mesa. A vergonha educava. A responsabilidade era o outro lado da mesma moeda, o dever de sustentar o próprio nome, a própria palavra e o próprio lugar no mundo. Aquele que fugia do compromisso tornava-se menor aos olhos da comunidade. Ser irresponsável era ser invisível. Hoje, o sentido dessas palavras se inverteu. A vergonha perdeu sua função e se transformou em espetáculo. O que antes era escondido, agora é exibido. As falhas, os vícios e as imprudências deixaram de ser corrigidos para se tornarem conteúdo. O filósofo Immanuel Kant acreditava que a moral nasce da razão e que o dever é a expressão mais alta da liberdade. Mas a geração atual confunde liberdade com ausência de limite. Viver sem restrições passou a ser visto como coragem, quando na verdade é sinal de desordem interior. Na linguagem da psicanálise, isso representa o colapso do superego. Freud dizia que a civilização depende da capacidade de conter o impulso. Quando a censura interna desaparece, o indivíduo perde a referência. Ele age sem ponderar, fala sem pensar e expõe sem compreender. A vergonha, que antes continha o excesso, cedeu lugar ao desejo de visibilidade e, sem vergonha, não há mais freio. O psicólogo Carl Jung chamava de sombra tudo aquilo que o ser humano tenta esconder de si mesmo. No passado, essa sombra era controlada pela cultura, pela religião e pelo olhar da comunidade. Hoje, ela é celebrada. A exposição da vulgaridade se tornou autenticidade. A irresponsabilidade virou sinceridade. E o resultado é uma sociedade em que a admiração cedeu espaço ao deboche e a honra foi substituída pelo exibicionismo. A perda da vergonha é também a perda da responsabilidade. Sem o peso do dever, não há caráter. Sem o senso de limite, não há maturidade. A geração que confunde espontaneidade com liberdade não percebe que a verdadeira grandeza está no autocontrole. Vergonha e responsabilidade não eram prisões, mas guias. Elas ensinavam o valor do esforço e davam sentido à vida. Quando se apagam esses guias, o indivíduo se perde em um labirinto de excessos, e a sociedade, sem freios morais, começa a ruir silenciosamente. O colapso não vem de fora. Ele começa no instante em que o homem deixa de sentir vergonha do que deveria e orgulho do que jamais deveria exibir. O que acontece quando a família perde seu papel formador, o trabalho deixa de ter valor, a educação se torna superficial e a vergonha desaparece? O resultado é um colapso silencioso, uma sociedade que, mesmo cercada de abundância, mergulha em fragilidade emocional. Vivemos o tempo do excesso, excesso de informação, de escolhas, de estímulos, e paradoxalmente também o tempo do vazio. O filósofo Guy Debord chamou esse fenômeno de sociedade do espetáculo. O real foi substituído pela imagem e o ser pelo parecer. As experiências humanas tornaram-se produtos de consumo. A dor precisa ser bonita para ser aceita. A felicidade, filmada para ser acreditada. A autenticidade deu lugar à encenação. O sujeito moderno não vive, ele se exibe. Vive na expectativa do olhar alheio, escravo da própria performance. A psicanálise contemporânea interpreta esse comportamento como uma forma de desamparo. Lacan observou que quando o sujeito perde a referência simbólica, a figura paterna, o valor do esforço, o limite do dever, ele tenta se reinventar no espelho do outro. As redes sociais se tornam esse espelho, um palco onde todos buscam reconhecimento e ninguém realmente se vê. O resultado é uma multiplicação de identidades frágeis, cada uma sustentada pela ilusão de pertencimento digital. Byung-Chul Han descreve nossa época como a era da transparência. Tudo precisa ser mostrado, explicado, justificado, mas quanto mais mostramos, menos compreendemos. O mistério desaparece e, com ele, a profundidade. A cultura, antes voltada para a reflexão, virou produto descartável. A arte perdeu sua função de elevar o espírito e passou a entreter a distração. A filosofia,
antes exercício de pensamento, virou conteúdo rápido. O que antes inspirava, agora apenas ocupa tempo. Essa transformação não destrói apenas costumes, destrói significados. Quando o trabalho deixa de dignificar, o saber perde valor e a vergonha se torna piada. O que resta é um terreno cultural estéril, um mundo que sabe de tudo, mas compreende nada. A tecnologia nos libertou das distâncias, mas nos aprisionou na superfície. Esse é o verdadeiro colapso. Não o colapso material, mas o espiritual. O desaparecimento dos fundamentos que sustentavam o sentido da existência. E quando uma civilização perde seus valores, não há revolução tecnológica que a salve, porque nenhuma máquina pode substituir o que se perde dentro do homem. O colapso cultural não é o fim de uma era, mas o espelho de uma humanidade que esqueceu o que significa ser humana. Apesar do cenário sombrio, toda crise carrega em si a semente da transformação. O filósofo Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, afirmava que quem tem um porquê suporta qualquer como. Essa frase resume a salvação possível para o nosso tempo. O vazio moderno não é um fim, mas um chamado. Ele revela a urgência de reencontrar sentido, propósito e profundidade. Não se trata de voltar ao passado, mas de resgatar o que o passado tinha de essencial: disciplina, honra e responsabilidade. A geração que cresce entre telas e distrações ainda pode se reinventar. Há jovens que resistem ao fluxo do espetáculo, que buscam silêncio, leitura, reflexão e verdade. Eles caminham contra a corrente da pressa, compreendendo que o verdadeiro progresso não é tecnológico, mas moral. São poucos, mas sempre foram poucos aqueles que sustentaram os pilares do mundo. Toda reconstrução começa com uma minoria disposta a pensar diferente. A psicanálise ensina que o amadurecimento ocorre quando o indivíduo enfrenta o próprio vazio, em vez de fugir dele. A filosofia nos recorda que a liberdade verdadeira exige forma, e que o sentido da vida não está em viver sem limites, mas em escolher quais limites nos tornam humanos. O renascimento dessa geração depende de um retorno à responsabilidade, ao valor do esforço e à humildade de reconhecer que não há glória sem sacrifício. O futuro não está condenado se houver coragem para reerguer os fundamentos. Família, disciplina e vergonha não são vestígios de um tempo ultrapassado, mas pontes para um novo equilíbrio. Não se trata de nostalgia, mas de sobrevivência moral. Quando uma sociedade reencontra seus valores, ela volta a se escutar. E talvez seja isso que o nosso tempo mais precise: silêncio. O silêncio que antecede a consciência, que devolve o peso às palavras e o valor às ações. Porque no fim, não é a tecnologia que nos salvará, nem a velocidade, nem a fama. O que salva uma civilização é o caráter, e se ainda houver quem lute por ele, então há esperança. Se você compreende essa verdade, se sente o chamado de um mundo que precisa de sentido, então permaneça conosco. Este canal é um espaço para pensar, refletir e despertar. Aqui, as palavras não buscam aplausos, mas consciência. Inscreva-se no canal Sábio da Vida. E lembre-se, a reconstrução de uma era começa sempre dentro de uma única alma disposta a mudar.